Olá pessoal, sejam todos bem-vindos novamente ao nosso canal Cidadão Galáctico Gaia. Meu nome é Paulo Donizete e hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a origem, né, sobre a fonte que tudo é, a origem de todas as coisas que existem no universo. De onde surgiu este corpo humano, né? Qual que é a origem de tudo aquilo que existe ao nosso redor? Existe uma origem em todo esse processo. É exatamente essa origem que nós vamos descobrir. Certamente muitas pessoas perguntaram de onde nós viemos. Quantas pessoas não fizeram essa pergunta, tanto no passado como no presente? Então vamos em busca dessa resposta. Vou dar uma resposta sob o ponto de vista da ciência, só que existem alguns pontos em que hoje a ciência não está avançada o suficiente para entender, por exemplo, o que é a energia escura, ou a matéria. A matéria escura é um pouco mais esclarecido, mas a energia escura é uma coisa que não foi definida. Não existem ainda alguns parâmetros de conhecimento dos mistérios gravitacionais que envolvem o conhecimento da energia escura. Então vamos começar. Vamos inicialmente falar sobre a estrutura desse universo que nós vivemos. Então vamos mostrar para vocês, através deste gráfico, que nós temos aí entre 4 a 5% a constituição da matéria bariônica que nós vivemos, esse mundo físico. Ele representa todo o universo físico que nós vivemos, todos os universos que nós temos físicos, os 7 universos, superuniversos físicos, eles têm como base em torno de 22 a 25% de matéria escura e o restante, ou seja, em torno de 68 a 72% de energia escura. Ou seja, isso seria a antimatéria. O que é a antimatéria? Aquilo que é contrário à matéria, lá do oposto da matéria. Então vamos prosseguir aqui para nós entendermos um pouco melhor. Vamos dar algumas definições de alguns conceitos básicos. Vamos ver então o universo material. O universo material é um reflexo estrutural de um universo paralelo em outra densidade ou frequência atômica. Ou seja, esse universo físico nosso, ele é resultado, né, de um universo que está interagindo com ele em outra frequência vibratória mais refinada e para manter toda a estrutura que ele tem. Né? E o que é o multiverso? O multiverso são todos os universos que nós vemos. Né? Multiverso quer dizer vários universos, todos os universos que compõem as suas várias densidades, ou seja, suas várias dimensões. Então nós temos alguma explicação aqui, dada pelo Rodrigo Roma, de multiverso. Ele diz espelho de fractais de outros universos. Ou seja, os universos se espelham através de espelhamento, digamos assim, e eles vão assim se multiplicando pelo multiverso. Nós temos aí um fluxo de energia da consciência cósmica que gera energia, troca de partículas, que é feito através das membranas brana. O que é uma membrana brana? Membrana brana seria uma cortina. A cortina que existe que existe no multiverso, existe tanto entre as dimensões, né, como também entre os universos. Nós temos então a membrana brana. Alguns conceitos básicos que a gente está vendo. Agora vamos entrar numa parte em que nós vamos ter aqui nesse slide as várias densidades, ou seja, nós vamos ter desde a base da 1D, ou seja, a primeira dimensão, até a dimensão 144, onde está a fonte que tudo é, que é a origem de tudo. Então nós temos, se nós olharmos de baixo para cima, nós temos a primeira dimensão, naturalmente nós temos abaixo dela, nós temos também
as infradimensões, abaixo da 1D, da primeira dimensão, e nós estamos localizados aqui na 3D, na terceira dimensão, embora esse termo aí não é exatamente o correto, na verdade seria 4D, mas como todo mundo já se convencionou a falar 3D, nós vamos então seguir essa 3D para que as pessoas não possam confundir depois a numeração, né? Então nós temos o mundo espiritual que fica na quarta dimensão. Para a maioria das pessoas, elas pensam que o mundo material é esse mundo aqui 3D, né? Acima dele, no mundo espiritual, já é um mundo imaterial, mas não é bem assim. Na verdade, o mundo imaterial, ele inicia a partir da nona dimensão, tá? De 9D. De 9D é que inicia o 8D, também alguns dizem 8D, inicia então o Eu Sou. O Eu Sou estaria localizado, para vocês terem uma ideia de dimensões, o Eu Sou ele está localizado acima de nós, ele está acima no nível digamos, entre 8 e 20D, né? Jesus também está na faixa mais ou menos da 18ª dimensão até a 20ª, né? Talvez ele esteja em um outro ponto mais avançado, mas que eu tenho informação de que Jesus fica nessas dimensões, né? Mais ou menos na dimensão do Eu Sou. Então nós temos depois do Eu Sou, entre a 20ª e a 35ª, nós temos a mônada, e da 35ª até a 50ª dimensão nós temos então uma supramônada, né? Então nós temos assim, se nós olharmos de cima para baixo, da fonte que tudo é, vindo da fonte, da dimensão 144D, descendo, ocorreu um processo de desaceleração da energia das altas esferas da fonte do Eu Sou, foi desacelerando, foi criando então a ilha de Ravona Shantar, a ilha paradisíaca, e assim, através da ilha paradisíaca, depois como nós vamos ver mais detalhadamente, surgiram então umas outras dimensões. E nesse processo de desaceleração das partículas, de cima para baixo, então surgiram as partículas menores, que são os quarks, gluons, os leptons, tem o bóson de Higgs, meson pi e outras partículas menores. Esse foi o processo de desaceleração das partículas. Vamos então ao próximo slide. Aqui nós vemos então, nós temos a ilha paradisíaca, a ilha de Ravona Shantar, onde seria o centro do universo, e nesse centro, no centro desse centro estaria a fonte que tudo é, que é a origem de todas as coisas. Então nós teremos a fonte emitindo essa energia, que é a energia morontial, também conhecido como energia humara. Essa energia ela foi se desacelerando e aos poucos foi se transformando, né? Então nós vemos aqui, dentro desse processo de desaceleração, o surgimento, a plasmagem, na verdade, foi plasmado Ravona Shantar. Ravona Shantar, para vocês terem uma ideia assim, do corpo do Ravona Shantar, Ravona Shantar seria mais ou menos o fígado, um dos principais órgãos principais comparado com o corpo humano, seria o fígado, e todos os demais seriam todos os universos, tá? O que rege todos os universos é Ravona Shantar, que dá toda a sustentação. Nós temos em Ravona Shantar os filhos paradisíacos, e aí nós temos os filhos paradisíacos ancestrais, que foram os primeiros filhos paradisíacos, que criaram os primeiros genomas. Depois nós temos os filhos paradisíacos vindos da fonte, e em seguida nós temos os filhos paradisíacos que foram criados a partir desses filhos paradisíacos que vieram da fonte.
Então eles surgiram dentro de Ravona. Podemos chamar de filhos parasíacos em segundo grau, digamos assim, segundo ou terceiro grau. E todos eles trabalham em conjunto dentro de Ravana Shantar, dentro dos projetos dos genomas e desenvolvimento do universo. Então, em volta de Ravona, nós temos 7 super-universos. E nós vamos falar especificamente a respeito do universo, do super-universo que nós vivemos, que é o super-universo de Orvoton, que é o 7º super-universo, cujo Staher é o responsável por este universo. Bem como podemos dizer que Staher é toda a estrutura em si do universo de Orvoton. E dentro do universo de Orvoton nós temos aí centenas de outros universos também, né, do super-universo. Nós temos o nosso universo, que é o universo de Nebadon. O universo de Nebadon, o administrador deste universo é o filho paradisíaco Mika. Mika, então, é o responsável por todo esse universo. Ele seria, digamos assim, o nosso Deus, né? Dentro do universo de Nebadon, nós temos, segundo o Rodrigo Romo diz, nós temos mais de 3 trilhões de galáxias em todo o universo de Nebadon. Dá para imaginar um negócio desse, gente? É algo assim, é incomum, é fantástico, é algo fenomenal poder imaginar uma grandeza dessa magnitude, né? É algo realmente incrível. Vamos lá então, no próximo slide aqui, nós temos então uma desaceleração da energia. Então nós temos aí, em primeiro momento, nós temos a energia morontial, ou energia Umara, que veio da fonte que tudo é, e foi criando então a ilha de Ravana Shantar, e posteriormente foi criando então o super-universo. E ao mesmo tempo da criação dos super-universos e posteriormente dos universos, nós temos aí dessa energia morontial a criação das supramônadas no nível entre 50D, ou seja, 50, não sei se seria o termo correto, da 50D até a 35ª dimensão, a 35, a 36, na verdade. Então nós temos uma desaceleração da energia morontial, que ela vai se transformar em energia escura. Ela vai se densificar mais, né? Então ela vai se passar a chamar energia escura. Nessa energia escura são as energias em que atuam as mônadas. Então as supramônadas trabalham entre 50 e 36D e as mônadas trabalham entre 35D e 20D. Então vamos em seguida a outro slide. E aí nós temos novamente a desaceleração da energia continua, em que saem as mônadas que estão localizadas em 35D para entre 35 e 20D. A energia escura, que nada mais é do que a antimatéria. Antimatéria e energia escura é a mesma coisa, onde são localizadas as mônadas, e assim foram desacelerando a energia e se transformou em matéria escura. Dentro da matéria escura é que vive o Eu Sou. O Eu Sou, ele se localiza ali na faixa etária, a faixa entre 10D e 20D, entre a 10ª dimensão e a 20ª dimensão. E aí nós temos depois a matéria física, ou matéria bariônica, que se localiza abaixo de 8D. Entre 8D e 1D nós temos aí a atuação da alma, do espírito, atuando através de diversos corpos biológicos. Então vamos ver o próximo slide. Nós temos aí continuando o processo de desaceleração da energia. Nós temos aí uma explicação mais detalhada, mostrando desde 1D, 3D, em que nós vivemos, 4D,
onde fica o plano espiritual, o mundo espiritual, e entre 10 e 20D, a matéria escura, dentro dessa linha dimensional. Jesus vive mais ou menos dentro desse nível, né? E nós temos em seguida entre 20 e 35D, a energia escura, onde vivem as mônadas, e depois entre 35 e 50D, as supramônadas. Nós temos então, vindo da fonte primordial, a fonte que tudo é, a energia morontial descendo. E dentro desse processo também nós temos que entender algo extremamente importante, gente, que é a energia morontial, ela, digamos assim, ela tem um acesso direto, nós temos um acesso direto em alguns planetas que existem no universo que são morontiais. No caso do nosso setor aqui, da nossa galáxia, nosso planeta Terra é privilegiado, ele é um planeta morontial, ou seja, daqui nós temos acesso direto à fonte que tudo é. É algo fenomenal. Um dia ainda vou falar especificamente sobre a questão da energia morontial. Então, nesse slide nós vemos aí a diferença entre o mundo material, que vai até 8D, e o mundo imaterial, que é a partir de 8D acima, até a fonte que tudo é. Então é isso que eu tinha que passar para vocês, pessoal. Se vocês gostaram dessa parte, né, naturalmente que nós vamos passar essas informações de forma gradativa, porque é muita informação, muito conhecimento, né? E se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, coloquem as suas dúvidas abaixo dos vídeos. Eu conto com a colaboração de vocês, para que vocês possam participar, para que a gente possa ter um retorno, para saber se vocês estão entendendo o que eu estou transmitindo. Tá? Eu estou à disposição, estou aberto a todo tipo de colocação que vocês fizerem, eu estou aqui à disposição de vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.